Chamamos aqui, então, vamos começar pelo Cadu. Teremos aqui na mesa Encruzilhadas Digitais da Comunicação. Cadu Alvorada, por favor. Cadu é jornalista e criador de conteúdo cultural, natural de Belém do Pará. Graças a Deus. Parabéns. Na internet, pelo perfil @Cadu Alvorada, produz narrativas que conectam tradições e saberes populares com uma linguagem pop e acessível. É uma voz do Norte em diálogo com o Brasil que busca promover e valorizar as manifestações populares e genuinamente brasileiras. Obrigada pela presença. Eu agradeço. E agora vamos para o colega que já está aqui também à minha direita, Anderson. Eu falei. Alvarez. Por favor, pode juntar-se aqui à mesa. Anderson Alvarez. Carioca que vive em Juiz de Fora, Minas Gerais. Pesquisador, ilustrador, designer, autor de quadrinhos e agitador cultural. Entre seus trabalhos de destaque, fez parte do time de criação das Cerimônias Olímpicas Rio 2016 e é criador do projeto Folclore BR Uma Nova Visão, que foi finalista do CCXP Awards 2022 e atuou na consultoria de Cidade Invisível. Obrigada, Anderson. E agora, agradecendo de maneira especial, e eu acho que eu fechei a página, José Messias, muito obrigado por ter aceito esse convite. José Messias, está aqui da casa, da UF, professor adjunto do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz. Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Games, Gambiarra, e Cultura pela Escola da Comunicação da UFRJ, com a Bolsa FATER de nota 10, para a realização de projetos de pesquisa sobre customização e compartilhamento de games em comunidades virtuais. Pesquisador visitante na University of Wisconsin-Milwaukee, por intermédio do Programa de Bolsa de Doutorado Sanduíche CAPES Fulbright. Mestre em Comunicação, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi bolsista de pós-doutorado PNPT CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação daqui da UF. Atualmente, investiga o conceito de gambiarra aplicado às tecnologias de informação e comunicação, TIC, no contexto do chamado Sul Global, especificamente games e outras mídias digitais, em suas interseções com a cultura hacker, pirataria, consumo participativo e o desenvolvimento de competências cognitivas. Vocês preferem ficar à vontade, se dividirem entre vocês? Sim, claro. Eu sou da casa, então eu falo menos. Cadu e Anderson, eu falo primeiro, por favor. Só quis dizer isso. Só uma coisa. E também no currículo não foi eu que mandei, não, gente. Eu mandava, se eu tivesse me pedido, eu mandava uma versão menor. Não foi de propósito, não. É isso. Bem, gente, é isso. Sou Anderson Alvarez. Meu trabalho, essencialmente, ele é no Folclore BR atualmente, que é uma página de várias coisas, falando de folclore, tentando conectar a ideia do folclore da cultura popular com toda essa cultura de massa, né? E tentando mostrar para as pessoas o que tem na cultura de massa, a cultura pop, que é inspirado na cultura popular, não só do Brasil, mas do mundo, e também refletir o que o mundo está criando também em relação a cinema, a quadrinhos, a games. Então a gente está sempre falando sobre isso, sobre essas conexões e inspirações, né? Até para inspirar a galera daqui também a produzir, a pensar nos seus conteúdos também, olhando mais para a cultura popular, porque a cultura popular para a internet é algo que parece muitas vezes distante, assim. E eu tenho pensado muito sobre a nossa forma de entrar na internet e ficar cada vez mais isolado, e isso fazer também um pouco as pessoas pensarem
como não integrantes da cultura ou não integrantes de uma comunidade. Como a internet está deixando as coisas muito particularizadas, a gente vai se fechando em pequenas e muito pequenas comunidades, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que elas fazem parte de uma comunidade, e isso acaba isolando um pouco esse sentimento, e aí a gente vai tentando refletir sobre isso e sobre toda essa ideia de consumo da cultura pop também, que tem um poder, e tem um poder ali sendo colocado sobre a gente muitas vezes, e é isso que a gente vai meio que refletindo, trazendo isso em podcasts, em lives, em vídeos, e esse é o nosso desafio, né? Porque falar de cultura popular no meio desse universo pop parece um negócio extremamente vazio. É nada. É assim, é o que vocês estão falando, que universo é esse que você vive. E todo ano, quando a gente vem falar, por exemplo, de Festival Folclórico de Parintins, que é gigantesco, eu tenho essa noção de, cara, o Brasil não conhece o Brasil. É isso. O Brasil não conhece o Brasil, porque toda vez é sempre uma grande novidade, é sempre um grande uau, não sabia que a Coca-Cola mudava de cor. E eu pensava, pô, a Coca-Cola muda de cor em um lugar do mundo, e o Brasil não sabe disso. Então, toda vez é o mesmo espanto, é a mesma coisa, e a gente vem trazer essas conexões e falando sobre isso, tentando conectar da forma mais fácil possível, né? Mais mastigada possível. E essa é parte aí do meu trabalho. Eu não sei se era isso que é para começar a falar. Sim, Era isso? ótimo. Tá bom. Então, foi isso, gente. Obrigado. Não, Cadu, né? Oi, gente, boa noite. Tá dando pra tá, né? Eu sou Cadu, sou da Alvorada. Graças a Deus, sou de Belém do Pará, como eu disse agora. Me falando baixo? Agora ficou baixo. O microfone... Acho que é porque eu falo baixo mesmo. É porque o Anderson falava demais, eu pedi pra Eu posso baixar. falar com meu filho. Tava esperando. Tava esperando. Oi. Tá ouvindo aí? Se como estava dizendo, sou da Alvorada. E graças a Deus, Belém do Pará. Eu sempre gosto de tirar isso porque as pessoas sempre acham que eu sou carioca, porque eu chio. Eu moro em São Paulo, atualmente. E toda vez que eu falo, só falo do Rio de Janeiro, eu não, sou de Belém do Pará, a gente chia também. Mas, como eu estou falando isso, falaste sobre culturas que o Brasil não conhece, né? Eu venho de uma região onde ela é historicamente visibilizada, sou do norte do Brasil. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que muita gente não conhecia aquilo que para mim é o máximo. Eu falei, tem alguma coisa de errado aí. Então, eu tenho que falar disso nas redes sociais, uma linguagem que não seja uma linguagem chata, porque as pessoas que estão nas redes sociais, elas querem entender de forma leve as coisas, né? E isso faz muita relação com o que eu vi na faculdade, jornalista, e quando eu fui escrever meu TCC, que era para falar sobre a cultura urbana de Belém do Pará, eu falei para a minha orientadora, professora, eu odeio a academia. Odeio a academia, eu só quero passar, só quero entregar meu TCC para passar. Ela, tá, vamos entregar seu TCC para passar. Entreguei meu TCC, tirei 8, que era a nota que eu tinha que entregar. E o meu sentimento com a academia era justamente aquele de distância. Eu via a academia como algo muito distante de mim, principalmente porque eu tinha uma rotina de trabalho muito corrida, trabalhava, estudava, estagiava no mesmo período, então não tinha como eu gostar da academia quando me forçaram a gostar da academia, né? Enfim, o tempo passou, fui trabalhando com outra jornalismo e fui cair na internet falando sobre jornalismo cultural. Pesquisando o que eu fui fazer, fui para a academia. Eu percebi, olha aí, eu fugi de lá, mas em algum momento eu tive que guiar tudo aquilo que eu tinha de vivência histórica e cultural do meu território com aquilo que a academia estava estudando e compartilhando com outras pessoas. Beleza, tenho vivência, tenho conceitos, tenho pessoas intelectuais falando sobre isso. E a minha audiência no Instagram? Ela vai querer ler o artigo que foi escrito na academia? A pessoa que me seguiu, ela quer ver um vídeo de 30 segundos. Ela não quer ver uma tese de mestrado, de doutorado. Ela quer uma coisa mais breve. Então, meu trabalho é justamente isso. Pegar tudo que eu aprendo na academia, tudo que eu aprendo nas oralidades, viajando pelo Brasil, e compartilhar com as pessoas nas redes sociais da forma mais lúdica e interessante possível para que as pessoas se interessem por aquilo, entendam que a gente está no Brasil, entendam que tem gente na academia estudando o Brasil, e principalmente tem gente vivendo o Brasil e criando novos Brasis dentro do próprio Brasil. É mais ou menos isso. Muito bom a fala de vocês. Eu vou complementar um pouquinho, que eu estou nesse papel de
mediador, comentador, né? Então, vou falar um pouco do meu background para vocês depois também complementar, porque é para ser um bate-papo como a gente quiser intervir, não é? Então, sou Zé Messias, desculpem essa longa introdução, realmente ninguém me pediu uma mais curta, então aí ficou essa coisa grande, né? E aí, engraçado o Cadu falar da academia, que minha relação é um pouco contrária, ó, não só sou professor hoje em dia, mas que o único lugar que eu me achava era na academia, porque também jornalista de formação, e aí eu comecei estudando quadrinho, que é uma interseção da minha amizade com o Andreoli também, né? E estudou de videogames, acho que esse é que conecta com a fala de Anderson sobre cultura pop, né? Então, a minha pesquisa atualmente, né, com meus alunos, eu agora sou professor, muito doido isso, mas que é justamente essa ideia de gambiarra nos videogames, ela vem desse pelo menos na área de comunicação, né? Não sei das ciências sociais, não sei como são outras instituições, né? Aqui no Rio, né, que eu sou minha formação, ela é no Rio e eu fui professor no Maranhão, mas minha formação toda no Rio, né? E aí eu percebi que tinha um certo interesse naquelas coisas que eu fazia como aluno, como jogador, né, como pessoa que joga videogame. Eu estudei jogos de futebol, não sei quem conhece jogos de futebol, por exemplo, Bomba Pet, que é uma coisa bem específica, assim, bem brasileira, né? Então eu fiz doutorado em Bomba Pet, é uma coisa muito estranha de falar isso. Então é o que eu vou complementar aqui, depois de jogar para Cadu e para Anderson complementar, mas talvez até mais para Anderson, como primeira questão. E aí, o fazer doutorado em Bomba Pet foi muito estranho. Ao mesmo tempo, eu sabia que é algo que eu tenho, a área de comunicação, pelo menos, né? Tem esses temas assim que são muito interessantes, que são temas da cultura pop, de maneira geral, né? Então, tem quadrinho, famosamente audiovisual, muito nessa área de séries de TV. E tem uma área que não é tão presente, mas que é relevante, que é essa área dos jogos digitais, né? E aí, o que eu achei interessante foi essa possibilidade de poder fazer um doutorado em Bomba Pet, que seria não só pensando, porque hoje em dia é muito fácil falar, fazer uma tese sobre videogame, é a indústria multibilionária, aquela coisa toda pensando nesses termos que estão em voga na geopolítica, né, do norte global, você tá falando das cifras milionárias, não, tá falando, na verdade, de uma ação que eu entendo, a partir de minhas conversas com o Andreoli, né? Uma intervenção popular, né? Dentro de um jogo que é um jogo, realmente, jogo do norte global, né? Que é um jogo de futebol, quem conhece o Winning Eleven ou Pro Evolution Soccer, o nome que foi evoluindo, né? E é uma intervenção de você, por exemplo, querer colocar o grito da torcida do Paysandu, do Remo, não sei qual é o seu time, não sei, mas do Paysandu, do Remo, que se eu for pensar o jogo que é o jogo oficial, ele não teria a possibilidade nem técnica e nem o interesse, né, comercial de ter o grito da torcida do Remo ou do Paysandu, sem briga com o Cadu, por favor, dentro do jogo, por exemplo. E aí tem uma galera, uns meninos, geralmente, né, adolescentes, que se interessam em colocar essa marca cultural e aprendem meio que, não vou dizer programar, mas a fazer pequenas intervenções, né, que eu chamaria de hackers, né, embora não sejam programadores, né, aprendem a fazer essas intervenções para colocar isso, o grito de torcida. Tem uma parte estética também, não sei, eu tô falando aqui, desculpa, a falha minha, não trouxe imagens também, que eu achei que também é uma conversa mais, né? Mas então, quem já jogou, perdão, foi falha minha. Quem já jogou um jogo desses de futebol, tem um joguinho rolando, né? E tem um fundo também, tem que é a torcida, né? Então, isso ficou meio famoso nos jogos de luta, né? Quando quem joga Street Fighter tem também os carrinhos, uma coisa meio cultural no fundo, né? Então, quem joga futebol tem a torcida. Então, você pode editar isso, se você souber fazer. Então, você bota uma faixa, você coloca os gritos de torcida. Então, essas marcas culturais, né, no nosso caso aqui que me interessava, de brasilidade, mas essa não é uma prática só brasileira, apareceram muito na minha pesquisa e eu chamei de gambiarra. Por quê? Porque eram coisas que eram feitas a partir do lado da cultura, então eram intervenções da cultura popular nesses jogos, que são jogos do norte global, é videogame, né? Não deixa de ser videogame, mas também a forma de fazer é uma gambiarra, né? Então a forma de fazer, que é uma coisa muito importante da cultura popular, né? É registrar as formas de fazer. Então foi o que eu tentei fazer também, essas intervenções com os jogos digitais. Então, aproveitar já passando a bola para Anderson, né? E talvez Cadu, se quiser complementar também nesse sentido, já que você falou da linguagem, eu vou falar da linguagem também. No meu caso, a linguagem do videogame, a linguagem da programação, foi uma coisa que foi relevante também, esse domínio por esses jogadores meninos que são os hackers que eu estudei. Mas no caso de Anderson, primeiro para Anderson como questão,
se na sua vivência, nessa sua prática, né, o que eu achei curioso foi ter não só a intervenção do CNTV, da música, do meme, mas também no videogame também, se isso é algo que apareceu para você, porque é um tema bem polarizado, né, porque a gente entende que o videogame é uma questão também hoje em dia, né, pensando do comércio global, uma coisa toda, né, então isso é uma coisa que, se é possível ou não você intervir culturalmente nesses centros, tipo, nesses jogos que estão na moda, Free Fire, Roblox, do tipo, porque geralmente eu como pesquisador sei que a fama deles é péssima. Então eu queria saber, entender da sua prática, como você vê isso. Eu tenho uma resposta, não quer dizer que seja até bom um debate, se discordar é melhor ainda, inclusive. E no caso de Cadu também, pode chamar de Cadu? Pode chamar de Cadu, né? É Cadu, né? No caso de Cadu também, para ele comentar, essa coisa do registro da linguagem, da técnica, que você falou muito da técnica da linguagem, da comunicação, né? É interessante também, se você quiser também comentar também, como é que foi mais um pouquinho essa passagem de pegar isso que é algo que é acadêmico e traduzir a cultura também na rede social, porque também tem essa resistência da polarização na rede social, né? Como é que você lida com isso? Então, falando de cultura, né? Porque o hate também, que é muito importante, que acaba acontecendo, né? Enfim, então, não sei se foi uma coisa muito complexa, mas passando de novo para Anderson e para Cadu. Bem, vou tentar sintetizar essa ideia. Não sintetiza, para Porque, assim, o universo da cultura pop, ele é um universo que as pessoas tratam como se nada dali tivesse um impacto no mundo real. Como se as coisas ali tanto faz, é só um jogo, é só um filme, é só mais uma série que eu tô vendo, é só mais um negócio, tudo tanto faz, tudo tanto fez. E aí cresce a criança achando que Thor é irmão do Loki. Ela cresce achando que Thor é irmão do Loki, vai até o fim, levando essa ideia da mitologia como se fosse o que é. E na hora que ela vai estudar, ela fala, como assim meu mundo acabou? Como assim o Loki é tio do Thor? Não é assim na Marvel. E tudo isso tem uma questão de responsabilidade. Para onde essa galera que está crescendo com isso, que consome isso, o que eles vão levar daquilo ali para a cultura deles e dali para frente. Então a gente sempre chama atenção para essa responsabilidade de como a pessoa que está criando o jogo, ela está pensando naquilo ali. Quando você está fazendo isso no Brasil, você está fazendo isso vamos botar, nos Estados Unidos, tem um mercado tão grande que o certo e o errado estão acontecendo ao mesmo tempo. No Brasil, a gente não pode errar. Porque a gente não tem um mercado tão consolidado e tão voraz assim, para você pegar e fazer um videogame diminuindo uma cultura indígena e botando todo mundo no mesmo balaio, falando, pô, é um jogo de luta sobre deuses indígenas e é isso aí, minha gente. Só que você não está falando de culturas indígenas, você não está explicando nada, você só está juntando um monte de informação aleatória da internet e a galera que vai consumir aquilo ali, vai consumir aquilo ali como algo, isso aí é do Brasil mesmo, né? Ou seja, a pessoa vai continuar alimentando essa relativização, esse esvaziamento da cultura, um tanto faz. E quando a gente está falando de um lugar que sofre com o próprio entendimento da sua cultura, na hora que eu levo isso para a cultura pop, eu acabo de vez com isso. Eu acabo de vez. A brincadeira, o que é só uma brincadeira, vira racismo, vira uma legitimação de uma série de coisas que a gente não entende. Então, assim, parece uma brincadeira, é uma brincadeira, mas tem o seu quê de responsabilidade também. Então, quando você vai fazer esses registros e vai pensar nessa questão, como a cultura vai intervir naquilo ali, na questão do futebol é muito interessante, porque a pessoa está pegando o grito da torcida dela, que ela conhece, ela reconhece dentro daquela comunidade, e colocando dentro para dar mais legitimidade àquela obra. Então ele está reconhecendo, está transformando aquilo ali em algo legítimo para aquela comunidade. Então isso é diferente, você vê que tem uma comunidade inteira do futebol querendo tratar aquilo ali como o mais fidedigno possível. Agora, quando você vai falar de culturas indígenas ou de outros tipos de cultura, como as próprias festas e tal,
você não tem gente suficiente, como tem no futebol, que é uma cultura pop, mas é uma galera muito envolvida, você não tem gente suficiente para legitimar aquilo. Ou seja, a gente vai só reforçar os estereótipos, vai só reforçar aquela coisa do que já está num boca a boca, que é esvaziado, que é uma coisa que a galera não conhece, o básico. Então, assim, existe uma responsabilidade. Então, a gente sempre atenta para esse lugar de, pô, vamos pensar nisso aqui mais um pouquinho, vamos olhar se tem isso aqui escrito em algum livro mesmo. Não vou reforçar, muitas vezes em questões de consultoria criativa que a gente presta para séries e filmes, a gente vai, pô, peraí, tem essa informação em algum lugar? Que se você vai botar isso numa série, num filme, você vai acabar legitimando um negócio que às vezes é só uma ficção que alguém criou e botou num livro e você está falando que é da cultura popular. Então, pô, se não tem, vamos evitar. E é esse que é o trabalho. É o trabalho de convencer a galera que está ali só se divertindo, escrevendo qualquer coisa, e falar, calma que tem coisa aqui que a gente não pode sair falando de qualquer jeito. E isso que é muito importante, da gente voltar para a nossa cultura, mas voltar com uma certa responsabilidade, assim, do que a gente está produzindo aqui não é mais qualquer coisa estadunidense que está no meio de um bolo, tanto faz. A gente fica se comparando como se entrou na internet, é todo mundo igual. Está todo mundo aqui a gente estava falando da nossa cultura pop, como se fosse a cultura pop dos Estados Unidos. Não é. Não é. A nossa responsabilidade aqui é infinitamente maior. Porque a gente está sendo massacrado justamente por essa cultura que tem muito mais poder. Que está massacrando a gente, colocando a gente para debaixo do tapete, e a gente está só falando, pô, beleza, vou fazer pior do que isso, com a nossa cultura. Então a gente não tem esse direito de fazer isso, sabe? Então acho que é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Então a gente vira o chato da internet, porque a gente fica assim, não, mas calma, que isso aí não é bem assim. Então vira uma coisa de chato mesmo, uma coisa de tentar dar puxão de orelha na galera, para se atentar a umas questões que são muito básicas. E às vezes o puxão de orelha funciona, que a pessoa olha e fala, né, não é que não tem nada a ver mesmo. Então é esse que é o trabalho. O trabalho é tentar tornar essa coisa realmente legítima. Mas é de trazer para essa legitimidade que está numa cultura popular, que muitas vezes essa galera que está só afoita por criar não está muito bem conectada. Então é meio que reconectar as coisas, né? Eu não sei se... É um ótimo gancho para Cadu falar dessa responsabilidade sua da linguagem mesmo. E eu acho que antes disso também ainda tem o lance da responsabilidade daquilo que a gente assiste, né? Ultimamente saiu na Netflix a série Psica, não sei se você assistiu. A gente retrata baseado no livro de um autor paraense, de Proença, que relata a série de exploração sexual infantil no Marajó, de jovens. Então, a gente estava com uma expectativa muito forte para essa série, porque, enfim, falar sobre o nosso território, sobre nossas vivências. Só que quando chegou lá, toda a nossa realidade virou uma coisa hollywoodiana. Então, na equipe não tinha ninguém paraense. Ele foi lá em Belém e disse que ele criou um legado do audiovisual na nossa cidade, porque não tínhamos profissionais capazes. Acabou que a nossa cultura não foi representada de nenhuma forma lá, porque ele tirou da livre arbítrio dele, a partir de ler o livro, nossos costumes, nossas culturas e os estereótipos foram todos retratados de formas mais escrachadas possíveis, assim. Então, tu falaste sobre ser chato, né? E a gente parece muito chato com isso. Porque, assim, eu falo muito porque eu pareço muito chato com isso. Porque, repito, a gente veio de uma região muito visibilizada, né? Então, quando a gente acha que vai ter alguma coisa, chega alguém lá e transforma nossas culturas em algo altamente apenas midiático, só para vender, a gente se sente ofendido, obviamente, né? Diferente que faz relação com o que tu falaste primeiro, que é sobre o lance do Bomba Pet. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu joguei Bomba Pet com os meus irmãos e eu escutei a torcida do Remo. Eu falei, o quê? Como assim que torcida do Remo no jogo de videogame que tem, no mesmo jogo que tem o Rob Gol, tem o Pikachu, sabe? Eu fiquei assim, que loucura é essa, sabe? Naquela época, sei lá, tinha 13 anos. Não fazia ideia, mas não impactou. Me fez me ver naquilo e falar, caramba, tem coisa aí. Estamos enxergando a gente de alguma forma. Então é muito legal fazer essa relação. Estava até pensando, meu Deus, como é que eu vou relacionar
Cultura popular paraense com gambiarra de tecnologia. Pronto, encontramos aqui o elo. E eu acho que é justamente isso, as formas que a gente vai fazendo para alcançar os públicos, né? Aí já faz gancho com aquela outra análise sobre os formatos. Se naquela época eu já gravasse vídeo na internet, eu não ia falar, e a inserção do grito da torcida do Paysandu, não sei o que, bomba pet, segundo fulano de tal. Gente, vocês viram que está tendo o grito da torcida do Remo do Paysandu? Vou te contar. No bomba pet, tá rolando, pronto, peguei a galera pelo gancho, falei de um assunto super importante, citei uma pessoa que está na academia fazendo aquilo, e aquela pessoa nem percebeu, ela só sabe que o Remo e o Paysandu estão lá no bomba pet. Então, acho que são essas estratégias que principalmente a força motriz assim, do trabalho. Facilitar o entendimento para as pessoas que não têm acesso à academia, que infelizmente nem todos têm acesso. Eu tinha separado uns vídeos, mandei para o Andrioli, não sei se a gente vai conseguir colocar, mas eu te mandei para o e-mail agora. É uma surpresa. A produção gosta disso. Pode colocar depois quando os meninos quiserem colocar. Mas eu não trouxe nada. Quando vocês verem, vocês vão perceber que são assuntos que aparentemente sincretismo no Sairé, gente, que é isso? Tipo, eu tentei trazer de uma forma muito mais leve. Tem um vídeo que vocês conhecem Círio de Nazaré, né? Sim, claro. Por exemplo. Ano passado eu fiz um vídeo falando todos os efeitos culturais e religiosos do Círio de Nazaré, que é uma procissão com 21 romarias oficiais. E eu falei, beleza, é uma mulher, uma santa, que lá pra gente é Nazinha, e ela é uma diva. Então vamos fazer um vídeo falando que é uma turnê de diva pop. O vídeo ficou com 400 mil visualizações orgânicas e muita gente foi atingida com isso, usando, obviamente, bases teóricas, muita oralidade, pegando tudo isso e transformando num assunto fácil das pessoas entenderem e principalmente muito mais interessante. Qual livro foi? Eu te mandei pro Andrioli, não lembro qual que é. Eu tenho quantos? Vê se é o Gmail. Ou Hotmail. Só um minuto. Andrioli Costa. Pode ler. Enfim, é isso, gente. Desculpa, me perdi, mas estou tranquilo para que falar. Da Nazinha. Nazinha Diva Pop é um assunto muito importante. Bombou o vídeo, 400 mil visualizações, e muita gente ficou falando, caramba, nunca tinha parado para pensar que a Nossa Senhora de Nazaré, uma santa católica, é vista pela gente como uma diva pop. E a galera gerou muita identificação, muita gente começou a tratar a Nazinha como uma diva pop, não a partir do meu vídeo, obviamente, porque já tinham vivências parecidas, só foi talvez um gatilho para todas as pessoas começassem a compartilhar esse mesmo sentimento na gente. E para mim, que trabalha com audiência e que principalmente tem aquele contato direto com as pessoas, foi muito bom ter um feedback positivo da identificação dos conteúdos, principalmente numa cultura que é muito forte, que é a cultura do Estado. Deixa eu ver se Não, só de quieto, Não, só queria falar que um dia ainda vou fazer um vídeo, alguma coisa sobre o multiverso da Nossa Senhora. E talvez eu seja cancelado. Só fica aqui esse ótimo. por isso. Não, eu ia pegar só esse gancho mesmo de Cadu, de Netflix, até porque o André está aqui também, não sei se é o assunto também do momento, né? Porque eu até esqueci o nome da série. Não, a outra. Cidade Visível? Isso, Cidade Visível. Porque teve Cidade Visível também, esse é um assunto que já foi tratado bastante, eu cheguei hoje na Folcom, né? Eu imagino, não sei se o assunto já foi amplamente comentado, né? Mas eu queria também que vocês trouxessem a ponto de vista de vocês, né? Sobre, porque eu falei videogame, obviamente, que é o que eu entendo melhor, que é o que eu estudo, mas não precisa ser só videogame na nossa conversa aqui. Achei ótima essa conversa, só para relação, né? Como nós temos na mesa, essas encruzilhadas, né? A cultura pop, ela tem essa dificuldade, às vezes, eu entendo, e eu estou jogando para vocês, né? Em absorver a controvérsia e a polêmica, e principalmente o profano da cultura popular. Então, eu não sei se Cadu já entrou um pouco nesse assunto, mas eu acho que vou deixar para Cadu e para Anderson comentar, porque na minha trabalho sobre gambiarra, eu acabo falando muito sobre isso, mas eu quero saber de vocês também, né? Sobre essa representação desse profano
que o pop ele dilui, assim como dilui se dilui o Loki e o Thor, eu tinha aula disso na faculdade, até esqueci, nem reparei. Imagina o profano, né? E aí eu quero saber o comentário de vocês, usando ou não Cidade Invisível, vocês usam o que vocês quiserem para falar. Não sei se o André me permite falar mal de Cidade Invisível, que ele gosta muito. Então, a gente tem uma relação de amor e ódio com Cidade Invisível, porque realmente é um processo complexo. E é um processo complexo que me fez, em parte, entender como a cultura pop ela não quer saber das culturas. Ela não quer saber das culturas populares, ela não quer saber se conectar as pessoas somente, porque o mercado ele entende as coisas sempre como uma caixa, né? Uma caixinha e coisas assim. Então ele precisa colocar as coisas dentro de uma caixinha para vender para o mundo inteiro. E para vender para o mundo inteiro tem coisas que não funcionam bem, porque são esquisitas e porque podem ser esquisitas na maior parte do mundo. Então, Cidade Invisível não foi top 10 mundial da Netflix à toa. Tem uma ideia de mercado muito forte ali e tem um lugar onde eles queriam chegar e conseguiram chegar. Cara, eu falo isso porque assim, eu defendo muito a série no sentido de, ela serviu de abertura para muitas coisas, muitas outras séries vieram junto disso, tem um monte de problema que eu poderia ficar aqui horas falando. Só que essa abertura de possibilidade fez com que outras obras pudessem entrar nesse caminho aberto ali. E nesse caminho aberto você consegue falar para qualquer pessoa do mundo, sabe, entre os 84 mil títulos da Netflix, onde ficou Cidade Invisível no top 6 meses? Ele ficou em 40, tô falando número 40, a posição mundial de assistidos, séries assistidas. São 84 mil títulos, gente, eu não tô falando de... Cara, isso é muita coisa. Isso é pro Brasil olhar e falar, meu Deus, a gente precisa de muito mais disso. Mas o que o mercado faz? Ele olha para isso e fala, não, já tem. Como é que a gente vai ter um mercado? A gente tá cansado de ouvir isso. Ah, já tem Cidade Invisível, né? Na hora que bate uma série, um filme sobre vampiros nos Estados Unidos, a pessoa olha e fala, quero um. Era esse pensamento que a gente tinha que ter. Não é olhar e falar, não, deixa pra lá. Quero um meu. Quero um da minha emissora. Quero um do outro diretor. Quero essa visão só que no norte. Quero essa visão do sul. Eu quero outras desse aqui pra gente fazer muito mais disso. Mas não, o mercado ainda não entende muito bem esses tratamentos e não entende a potência que tem de identificar. Na hora que tiver um mercado interno, onde eu falo, eu quero falar com a galera do norte, vou pegar o pessoal do norte para produzir uma coisa para lá. Se isso viraliza e vai para o Brasil inteiro, a galera do mercado fica impressionada. Eu não consigo entender por quê, porque isso é comunidade, isso é identificação, isso funciona. Só que é isso, o mercado ele funciona com uma lógica que nem as pessoas que estão lá mexendo as peças entendem. Então a gente vai ficar se decepcionando eternamente. Esse que é o negócio. Existe uma fórmula. E essa fórmula, ela tende a errar muito. E a gente vai ficar se errando eternamente. Enquanto essa galera que está no topo não muda. E aí tem um homem branco, loiro, os olhos azuis, que não é nem brasileiro, tomando conta dessas peças. E é aí que a coisa complica ainda mais, porque é nesse movimento que a gente não consegue expandir os nossos olhares, entender essas conexões múltiplas que o Brasil tem, essas encruzilhadas todas, porque tem uma galera movendo peças que simplesmente não quer olhar para isso. Então tem uma opção mesmo, eu não quero que Psica seja uma série totalmente nortista. Eu não quero, isso é uma opção. Então o cara vai falar e olhar, não, vocês não têm equipe técnica. Eu tô vindo aqui para tornar vocês especialistas. E você vai ver trabalhos de pessoas só do norte que são absurdos. Posso só comentar? É muito engraçado também, porque na semana que ele falou isso, a gente foi para Gramado concorrer com o filme Boiúna, que é contando a história do Encantada, que é a Cobra Grande, de Palau, acho que eu não deve conhecer. Toda cidade tem a lenda de cobra, né? Da Boiúna da Cobra Grande.
Então, é uma história feita com uma equipe 100% nortista. E na semana que ele falou essa atrocidade sobre a cultura do nosso estado, a gente levou 3 quilos. Levou de melhor direção, melhor fotografia e ganhou o melhor roteiro, tipo, para uma competição nacional. E foi uma resposta muito legal, assim, da equipe técnica da gente, né? E pra gente que é paraense bairrista, a gente vibrou muito, assim. Então a galera que já estava indignada quando o Meirelles falou aquelas atrocidades, viram que a gente ganhou, começou a compartilhar, e essa coisa ficava pensando, meu Deus, como é que essa equipe está agora brasileira, que a gente tem sempre profissionais capacitados aqui na nossa cidade, sabe? Foi muito feliz, foi muito legal pra gente. Você tem comentado mais, Cadu. Então, mas é bom que vocês estão, a gente está encadeando a conversa de uma forma que eu gosto. Deixa eu reproduzir aqui o vídeo. Exatamente. Mas só. Desculpa, gente, continuar voltar um pouquinho. Pelo amor de Deus. Esse é Não, o vídeo que eu fiz sobre o Sairé. A última festa que eu viajei para conhecer foi o Sairé em Santarém, que é no oeste do Pará. Então lá eles têm muito forte o rito do Sairé, né? Que é uma festa católica com muitos elementos indígenas. Eu acho que é o único lugar no Brasil assim onde indígenas e católicos estão assim, de mãos dadas e fazem uma festa belíssima. Obviamente que os indígenas sofreram horrores antes de chegar até isso aí, né? Então, o que aconteceu esse ano na história, vocês vão entender um pouquinho mais do vídeo. João, aproveita isso aí, desliga a luz para mim, para a gente conseguir preparar. Eles queriam mostrar um sincretismo na festa do Sairé em Alter do Chão. Oi, eu sou o Cadu Morada e aqui eu falo sobre cultura brasileira. O arco do Sairé, pela primeira vez, está decorado de 2 formas. De um arco picas, representando a tradição católica, e de outro folhagens, representando a tradição indígena. Arco que, inclusive, tem esse formato em referência à meia-lua, coberta por folhas que os indígenas usavam em uma cerimônia à lua, que não tinham cruzes, tá? Elas começaram a fazer parte do arco depois da chegada dos jesuítas e também ganhou mais um significado, o da Arca de Noé. E é por isso que a Saraicoa vem dançando com ele durante o roteiro. As roupas da corte, com vestidos rodados, com fitas, saias de fitas estampadas e os grafismos locais indígenas, às vezes tudo junto em uma mesma pessoa. O que também vale ser mencionado é que as joias, antes feitas de algum tipo de metal, hoje podem ser vistas dando espaços a biojoias feitas pela comunidade. A música, cantadores que lembram do Marabás, com introdução de reco-reco, chocalhos, tamboris, ladainhas e cânticos em homenagem ao Divino Espírito Santo. Comenta aqui embaixo outros elementos desse sincretismo que me segue para mais vídeos como esse. Vamos aí pro vídeo. Aí esse final, esse gancho final é sempre o que eu não digo nem que é meu ato de defesa, mas o meu ato de contribuição. Porque tipo, eu nunca me coloco como sou portador desse conhecimento. Estou mostrando aquilo que me contaram naquela viagem. Se tu sabes de mais alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se tudo que eu falei está errado, comenta aqui embaixo também, que a gente tenta corrigir uma próxima vez. Então, eu acho que, para além de só falar, existe muito respeito de outras culturas, outras oralidades diferentes da minha, né? Até porque, para falar de cultura popular, eu sempre volto para cultura popular, desculpa. Para falar de cultura popular, é muito diverso. Na própria Amazônia, eu postei um vídeo da Matina Pereira esses dias, e gente no meu direct dizer que a minha história da Matina Pereira estava completamente errada. Eu falei, gato, eu cresci ouvindo essa história porque a minha história está errada e a tua está certa. Eu posso falar que a tua está errada também, a gente fica tudo certo? A pessoa, não. Enfim, se nos entendemos, a gente chegou a conclusão que são oralidades, que elas passam. Aí que precisa do quê? Da academia para ir lá registrar todas as oralidades. E a gente fazer um bimbolado e falar, olha, são esses pressupostos aqui, na região tal é esse elemento, na região tal é esse elemento. Acredita na que tu quiser. Meu trabalho eu já fiz. Deixa eu falar uma parada aqui. Então, isso é muito legal, né, gente? Porque quando a gente fala de identidade, cultura tradicional, oralidade é identidade. Mas o que significa pensar identidade? Significa você também pensar na defesa da sua própria identidade, né? Só que a gente, ao não perceber que é possível haver várias versões de tradição, a gente acha que só a nossa é valiosa. Então você vai falar, não, eu conheço essa receita aqui, se você faz diferente, sua receita está errada. Se você conta essa história diferente, você está contando errado. Mas existe errado? Bom, claro que existe errado, tem coisas que são efetivamente erradas, né? Mas nesse âmbito de circulação de tradições, não dá para a gente falar desse jeito. Então, vamos tentar ter uma visão menos estática, né, e mais plural da tradição.
a gente precisa ir encaminhando para o final, né? Já que temos ali embaixo no IACS, no Jardim do IACS, a nossa cerimônia não, as nossas oficinas e atividades, né, de culturais, músicas. Então, eu queria fazer um raciocínio aqui com o pessoal, né, de por que eu acho importante termos Cadu e o Anderson nessa mesa. Anderson é o meu parceiro do Coletivo Folclore BR há muitos anos já, e essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente fazia toda semana, né? Hoje em dia a gente faz todo mês, porque só... A vida acontece e não dá para sustentar assim. Mas eu acho muito importante mostrar que essa é uma preocupação que a universidade tem que ter também, né? Essas coisas que Anderson traz parecem que são para gente que está investido no campo, né? Parece lugar comum e de repente você vai numa sala de aula e não é, vai numa palestra e não é, vai não sei o que e não é. Então, na verdade, é uma insistência, né? Esse combate, né? Cultural é uma insistência que é importante ser feito ocupando os espaços. Parabéns, Anderson, pelo trabalho que o Folclore BR, conheço, não deixam de pesquisar. E o trabalho... palmas para o Anderson. E o trabalho do Cadu, quando eu conheci, veio muito no laço disso mesmo, né? Quando a gente se reunia, eu, Anderson e o pessoal do Folclore BR, muita gente nos procurava e falava assim, quem são os influenciadores de cultura popular? E era muito difícil você indicar um canal que se dedicava especificamente a isso, na época do YouTube, né? Aí no Instagram vão surgindo essas figuras. E aí o que eu queria deixar para você, lembrando da fala de hoje de manhã de Renato Nogueira, que ele perguntou para Nego Bispo se Nego Bispo era um influenciador. E Nego Bispo falou, não, eu sou um confluenciador. Aí eu queria que você encerrasse para a gente, então, pensando o que seria ser um confluenciador no seu trabalho, né? Que confluências essas que você traz enquanto influência também. Valeu. Palmas para o Cadu. Pensar. Da minha posição, meu posicionamento quanto jornalista que produz conteúdo sobre cultura na internet mudou em uma conversa com o ChatGPT, não eu precisava de uma bio, eu falava, chat, quem sou? Nessa doidice, né? Joguei tudo que eu tinha das minhas conversas com ele e ele jogou assim, uma voz do norte, diálogo com o Brasil. Eu falei, o quê? Então eu sou uma voz do norte e converso com pessoas do Brasil. Então isso, de alguma forma, me ajudou a entender que eu sou só uma voz. Então, eu acho que é nesse lugar que eu me coloco, eu te compartilhar aquilo que eu aprendi, saber do que tu falaste, se bate com o que eu aprendi também. Se não bater, tu conta a tua versão, eu conto a minha versão, mas que a gente se respeite. Principalmente porque, repito, a gente está falando de culturalidade, né? Então, acho que a confluência é essa. Eu nunca vou falar, olha, eu estou te dizendo que essa água aqui saiu lá do Rio Amazonas. Não, tu vai acreditar se você do Amazonas se quiser. Me falaram que era do Amazonas, mas para ti pode ser do Tietê. Para ti pode ser do Rio do Mar. Eu sei que é uma água que está aqui e me contaram dessa forma. Lembrando que a moça do Márcio falou sobre as visuais, né? Quando tu olha só o mestre Sala, a porta-bandeira, o que tu imaginas dele? Qual é a imagem que tu vai ter dele? Por exemplo, a interpretação tem a minha. Então, acho que a confluência trazendo isso, sem distanciar da influência, porque eu também não gosto de influenciador, eu acho que é justamente isso. Muitas vozes falando muitas versões daquilo que faz a gente ser brasileiro. E eu acho que é isso que faz a gente ser um país tão diverso, de pessoas tão diversas, diferentes e que se respeitam. E principalmente o norte do Brasil, que tem muita coisa boa e que, infelizmente, eu fico muito triste porque muita gente ainda não conhece a minha região. Eu acho que é isso que faz eu ser só uma voz do norte em diálogo no Brasil. Palmas aí. Eles estão falando do final também. Bem, as palavras finais são sigam o @folclorebr, acompanhem nas redes sociais. Eu sempre posto memes, e eu sou a pior pessoa para postar memes porque eu quero marcar quem é a pessoa que criou o vídeo original. Quem é que faz isso quando vai compartilhar um meme, né? De pensar, de onde que saiu essa imagem?
E eu vou lá buscar da onde que saiu essa imagem para não desvirtuar completamente a ideia e tentar fazer isso da melhor forma, mais responsável possível. Então, eu sou desse tipo de pessoa. Se eu vou compartilhar uma coisa, se eu vou fazer, buscar esse tipo de trabalho, eu quero saber exatamente da onde aquilo veio e por que aquilo está ali. Então, tem uma responsabilidade muito grande com o conteúdo que a gente compartilha lá no Folclore BR e tudo que a gente fala aí nas redes sociais e tudo mais. Então, é um trabalho justamente para ligar esses pontos e mostrar uma coisa que é muito simples para a gente que está de dentro ali, e pesquisando e observando muitas vezes, mas que para uma parte das pessoas tem uma dificuldade enorme de entender, que existe uma multiplicidade de olhares sobre as culturas populares do mundo. Isso deveria ser uma regra, de entender e você conseguir absorver aquilo, porque você ouve duas pessoas falando e muitas vezes você escolhe uma delas e segue o caminho. E quando eu devia estar olhando as duas e falando, pô, peraí, tem um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, vamos entender os dois olhares. E essa é a maior dificuldade que a gente tem nessa produção de conteúdo, de fazer a galera entender que existe mais de um olhar para uma mesma coisa. Quando eu digo que tem um mito que é de origem indígena e que ele existe no folclore e existe dentro das comunidades indígenas como coisas diferentes, as pessoas entram em parafuso. Mas não é para entrar em parafuso, é para você entender que aquela oralidade, aquele conto, saiu de um povo e se diversificou oralmente. E que ele tem várias versões da mesma coisa. Eu sempre lembro do episódio 8 do Deuses Americanos. Por favor, se vocês puderem, não assistam a série inteira, não caguei, mas o episódio 8 é ótimo, onde ele mostra as várias faces de Jesus. E tem vários tipos de Jesus diferentes em um encontro na deusa da Páscoa, na casa. É uma festa de Jesuses. E isso é para explodir a cabeça, porque todos eles, naquele universo ficcional, eles existem ao mesmo tempo. E são visões tem um Jesus japonês, tem um Jesus negro, Jesus branco, judaico, então vários tipos diferentes ali, e eles conversando entre eles ali na festinha. E é esse que é o olhar que a gente tenta trazer, muitas vezes, e que é a maior dificuldade que a gente tem de fazer a galera entender. Mas é isso é parte dessa comunicação e dessa complexidade toda que a gente vive nessa folk comunicação. E aqui temos um lugar mais aberto para entender isso, mas o mundo para lá também precisa entender mais do que vocês todos estão falando e comunicando aqui dentro. É isso, gente. Muito obrigado. Deve ser. Pediu a palavra. Bem rapidinho. Em nome da Fonte, permite fazer agradecer especialmente a você, a Matheus, cadê o Matheus? Está lá a festa do Saci. E a equipe incansável que produziu essa conferência. Durante meses acompanhamos a dedicação e a gente falava quantos sonhos ele tem, porque é possível, né? Trabalho diuturnamente, as pessoas presentes se acompanharam a cada atividade. E eu entrei aqui na sala, eu olhei para a mesa, eu acho que, não sei se vocês perceberam, eu estava assim, rindo, paralisada, olhando, e eu acho que vocês falaram que é aquela louca. Uma mesa realmente de pessoas pretas. A comunicação é uma teoria criada por Luiz Beltrão, nordestino, branco, aristocrático, mas que falava das culturas populares. Temos um histórico muito bonito da folk. No ano que tivemos a conferência lá na Federal, no Recôncavo da Bahia, tivemos homenagens maravilhosas no território, né, de concentração de terreiros e de pessoas negras. E eu estou muito feliz porque a gente não está falando aqui, não sejam assuntos que não sejam caros, a gente não está falando de racismo, a gente não está falando de violência, a gente está falando de cosmovisões, de culturas plurinacionais, e eu estou achando isso tudo muito lindo, eu estou muito encantada e emocionada com a presença de cada um de vocês. Obrigada. Eu ia falar exatamente isso, que a gente está cansado desse papo. É a primeira vez que eu falo, é a primeira vez na minha vida que eu falo uma mesa que não é para falar somente da minha região ou da minha raça. E estou falando do meu trabalho, isso para mim é muito importante. Acho que para
todos nós aqui, é muito bom. Não, é isso, gente. É fabuloso. Eu canso de falar disso em eventos, de como você reunindo as pessoas para falar de qualquer temática. Se tem 3 pessoas negras aqui, essa questão racial, ela vai estar no meio disso. Você não precisa botar o racismo na cultura popular. Acontece muito isso no meu meio dos quadrinhos também, que vai juntar 3 mulheres para falar de quadrinho. Mulheres no quadrinho. Pô, você bota elas para falar de qualquer coisa. Mulheres no quadrinho já é o subtema do negócio. Então, assim, esse momento aqui também para mim é icônico, é ótimo e é uma coisa que eu tento reverberar também nos meus trabalhos. Muito obrigado, Andrioli. Muito obrigado a todos vocês aqui presentes e até a próxima. Zé, despede aí do pessoal. Obrigado, gente, por estar aqui até esse cenário. Sou o professor Zé Messias, qualquer coisa, estou aqui do lado, no IATS, da UF. Sigam o meu grupo de pesquisa, Gamer Lab, quem quiser saber coisas de videogame, quem quiser... Eu sei que todo mundo aqui da FOC já é professor, o acadêmico, quem quiser fazer mestrado, doutorado na área de videogame, como cultura popular, como gambiarra, estamos aí à disposição, só conversar com a gente. Gamer Lab, UF. Não, acho que na verdade é UFMA ainda, mas enfim, vocês vão achar, é o Zé Messias. Valeu, pessoal. Muito obrigado.